Vamos lá, galera, vamos falar de outro ponto muito importante em planilhas eletrônicas. Vamos abordar o conceito das macros. Macros que, para alguns, são vistas como recursos avançados. Mas, embora as macros possibilitem a criação de funções complexas, a gente vai ver que vai desmistificar o assunto. Então, venham comigo. Para que serve uma macro? Para automatizar tarefas. A ideia da macro é essa. Imaginem o seguinte: toda hora eu realizo a tarefa de colocar algo em negrito, itálico, sublinhado. Toda hora. Negrito, itálico, sublinhado e vermelho. Negrito, itálico, sublinhado e vermelho. Eu faço isso de maneira repetida. Então, eu queria que tivesse um comando que já colocasse negrito, itálico, sublinhado e vermelho. O que eu posso fazer? Eu posso clicar em exibir, macros e gravar macro. A gente tem um botão de gravação. Nesse gravar macro, eu coloco o nome da macro que eu quero. Vou chamar de macro útil. Qual atalho? Inventa. Vou colocar aqui Ctrl M. Por que o M? Não vai colocar um atalho que você já usa. Entendi. Então, Ctrl M. Beleza. Agora eu criei a macro. Agora ele está gravando a macro. O que eu vou fazer? Vou lá em página inicial, vou clicar em negrito, itálico, sublinhado e vermelho. Eu executei os comandos. Agora eu volto lá na guia exibir, macros e paro a gravação. A macro já está pronta? A macro já está pronta. Se eu selecionar esses dados aqui e pressionar Ctrl M, ele vai colocar negrito, itálico, sublinhado e vermelho. Aqui, ele não colocou vermelho, por quê? Porque está com regra de formatação condicional. Mas vou pegar um outro trecho da planilha, vou colocar números e textos, né? Porque a macro não difere. Ctrl M, pronto. Negrito, itálico, sublinhado e vermelho. Eu fiz um atalho para 4 comandos. Essa é a ideia da macro, a automatização. Agrupar uma sequência de comandos para que eles possam ser executados a partir de um atalho. Agora, quando a gente estuda o Microsoft Excel, a gente aprende um mnemônico para as guias. As guias que são tidas como padrão do Excel formam o nosso parei lá foda. Como é que é? Vale a pena lembrar. Parei lá foda. O que é o parei lá foda? Olha aí. Quanto tempo, né, concurseiro? O quê? Já aprendeu isso? Página inicial, arquivo, revisão, exibir e inserir. Esse é o parei. São guias comuns ao Word, Excel, PowerPoint. O lá é de layout. Layout da página. O for é de fórmulas. E o da é de dados. Então, essas são as guias que a gente vai ter como padrão. Sendo que no Excel, assim como nas outras ferramentas do Microsoft Office, a gente pode ter guias contextuais e a gente pode habilitar guias. Por exemplo, eu estou usando uma mesa digitalizadora. É possível que eu queira desenhar na minha planilha. Então, eu posso vir aqui em Arquivo, mais Opções. E nessa guia, eu tenho Personalizar a faixa de opções, onde eu vou poder habilitar e desabilitar guias. A guia Desenhar já está habilitada. A guia Desenvolvedor também já está habilitada. Então, percebam, eu poderia marcar ou desmarcar. Estou habilitando. Então, desenhar.
a guia desenhar vai permitir que eu use a caneta aqui na minha mesa digitalizadora. Só que eu quero chamar a atenção para a guia desenvolvedor, que é a guia que vai possibilitar a construção de macros. Com essa guia, a gente vai poder usar o modo da gravação. O modo da gravação, gente, sendo muito sincero, é o modo mais básico de fazer macro. É um modo para leigo trabalhar com macro. Agora, o modo programador utiliza o Visual Basic. Quando a gente clica ali no Visual Basic, ele abre a ferramenta que vai permitir que a gente utilize formulários, que a gente utilize controles dentro dos formulários. É bem bacana. Eu vou poder construir janelinhas. Eu vou poder inserir controles aqui dentro. Observem que nessas janelinhas, eu tenho aqui entre contexto. Eu posso colocar aqui o rótulo desse label. Nome. Entre contexto. Tá. Eu não quero ensinar vocês a programar de jeito nenhum, mas eu preciso mostrar que seria possível aqui inserir elementos de programação orientada a evento, aquele checkboxzinho, aquele dropbox, botões de opção. Esses botões de opção só permitem que você selecione um. Aqui a pessoa vai poder, depois que inseriu os elementos, os controles, programar o que cada controlezinho vai fazer. Aqui é uma programação em Visual Basic. Visual Basic é uma linguagem. No caso do Excel, a gente chama de VBA, Visual Basic for aplicativos, para aplicativos. Então, o VBA é a linguagem de programação que vai possibilitar a construção de macros. Só para exemplificar, eu vou clicar aqui em Arquivo Novo. Todo mundo clica nesse documento em branco, né? Nessa pasta de trabalho em branco. Só que ao invés de clicar em pasta de trabalho, eu vou procurar um modelo online. Eu vou procurar aqui um modelo de calendário. Vamos ver se tem. Parece que sim. Eu vou escolher um desses modelos. Tá. Esse modelo, ele vai ter que ter alguma maneira que ele já colocou para mim todos os meses de 2021. Esse não foi o melhor modelo. Vou pegar outro. Vamos pegar um outro modelo aqui, novo. Modelo online. Vamos buscar aqui outro de calendário. Vamos ver se eu estou provocando aqui para ver se eu encontro algum modelo que tenha uma espécie de macro. Essa janela aqui, ele vai pedir que selecione. Selecione 2024. Aí ele traz as fases da Lua. Ele já está trazendo. É possível que você utilize um arquivo que abra um formulário, que peça para você preencher alguma coisa. Essa automação pode ser programada por uma macro. É o que eu estava querendo, de alguma forma, ilustrar. Ok? Esse arquivo, que já tem uma estrutura básica, é chamado de arquivo de modelo. Não tem relação com macro diretamente, mas poderia ter macros. Arquivos de modelo são arquivos que têm um layout pré-definido, que já possuem uma estrutura e que vão permitir criação de novos documentos. Um detalhe interessante é você saber os formatos de arquivo do Excel. O arquivo padrão do Excel é chamado XLS. A extensão dele é XLS. Só que XLS era até a versão 2003. O Excel, da versão 2007 em diante, ele passou a adotar fala para mim, XLSX. XLSX é a versão 2007 em diante. Só que esse arquivo XLSX, ele tem um detalhe. Ele não
suporta macros. Como é que é? Se você criar um arquivo com macro e na hora de salvar o arquivo, salvar como XLSX, que é o padrão, ele não vai preservar as macros. Então, se você passar aquele arquivo para alguém, a macro que tu criou não vai. Que droga! Para que você possa preservar as macros, você precisa, na hora de salvar, escolher a opção XLS-M. O M é que dá suporte a macros. Entendi. Tem que salvar como XLSM. Tem que salvar como XLSM. Agora, mostra. Tá bom. Quando eu crio um arquivo, pasta de trabalho em branco, salvar como. Na hora de colocar o nome, eu escolho aqui o formato. Aí eu tenho pasta de trabalho do Excel padrão e pasta de trabalho habilitada para macro. A habilitada para macro tem um M no final. Entendi. E se eu quiser criar um modelo? Eu tenho uma planilha, eu quero criar um arquivo para que outras pessoas utilizem como modelo. Aí eu posso criar um arquivo XLT. O XLT tem um Tzinho de template. Aí é modelo. Então, vem comigo. Aproveitando esse papo das extensões. XLT, o Tzinho é de template, é um modelo até a versão 2003. A partir da versão 2007, a gente passou a ter o quê? XLTX e XLTM. A gente, quando coloca 2007 em diante, tem 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 365. Do 2007 em diante, a gente tem 4 caracteres na extensão. E aí, a mesma coisa, né? Com X é modelo sem suporte a macro. E XLTM vai ser o modelo com habilitado para macros. Professor, eu ainda não entendi o porquê precisa ter 2 formatos de arquivo, um sem macro e outro com macro. Seguinte, no passado, o XLT ou o XLS poderia vir ou não com macro. O problema é que as macros, elas são programas. E programas têm como característica a capacidade de criação ilimitada. Ou seja, pessoas podem fazer coisas boas ou coisas ruins. É possível criar vírus utilizando macros. Então, se você recebe um arquivo do Excel, e esse arquivo foi enviado para um desconhecido, você não vai querer abrir para ver o que tem dentro, porque ele pode ter vírus de macro. Com o Office novo, a gente consegue distinguir se o arquivo representa um risco ou não. Se ele for terminado com X, ele não tem macro. Agora, se ele for terminado com M, ele pode ter macro. Se ele pode ter macro, você só vai abrir se você confiar naquele arquivo. Se a pessoa que ele enviou for uma pessoa realmente confiável, né? Se você confirmar com ela, tem macro nesse arquivo, ela disser sim, eu automatizei um monte de coisa. Aí beleza. Aí você executa a macro. Beleza? Agora, um arquivo qualquer que me mandaram com macro. Se você está observando o M no final, é possível que ele tenha um vírus, sim. Entendi. Bom, a guia desenvolvedor, então, é uma guia que, embora não seja padrão, ela pode ser inserida, e aí todas essas funcionalidades têm relação com o quê? Com a programação. A criação de macros, a criação de códigos. Legal. E essa programação, ela é em VBA, em Visual Basic para aplicativos. Bom, voltando então para o nosso material, vamos cair dentro das questões e observar como esses assuntos já foram cobrados em prova. Câmara de Taboão da Serra.
Para se trabalhar com macro no Excel, é preciso previamente habilitar uma guia na guia Arquivo, no comando Arquivo Opções, Personalizar Faixa de Opções. É o caminho que a gente percorreu para habilitar a guia Desenvolvedor. Gabarito letra B. Para se trabalhar com macro, tem uma guia específica que é a guia Desenvolvedor. Se a gente quiser trabalhar lá no módulo da gravação, a gente pode usar a guia Exibir. Ok? Aí em Exibir tem o comandozinho para macro, o grupo de macro. Mas a guia específica, que precisa ser habilitada antes de começar a trabalhar com macros, é a guia Desenvolvedor. Gabarito letra B. Observem que o ano da questão não é relevante, porque esse tema é atemporal. A gente vai pegar questões de diferentes anos e basicamente com o mesmo assunto. Para criar uma macro no Excel 2010, deve-se clicar em gravar macro. Aonde que tem gravar macro? A gente tem gravar macro na guia Exibir e na guia Desenvolvedor. Qual o problema da letra A? Por que a galera ficou estressada nessa questão da Polícia Civil de São Paulo? Porque a galera decorou o parei lá foda. E a guia Desenvolvedor não é padrão. Então, a gente precisa saber que ela pode ser habilitada. Por isso, o gabarito é letra A de alfa. Muito bom. Próxima questão. No Word e no Excel, nos aplicativos do Office em geral, é possível utilizar macros, tanto para automatizar tarefas repetitivas, como para executar procedimentos complexos, que seriam impraticáveis de modo normal. Assinale o atalho de teclado que permite o acesso ao código das macros, embutidas numa planilha do Excel ou em um documento do Word. O acesso ao código vai ser o código em Visual Basic. Eu havia criado uma macro em um determinado arquivo aqui. Vejamos. Esse arquivo tem macro. Então, se eu pressionar Alt F11, eu posso acessar o Visual Basic e acessar um arquivo da macro. Eu posso editar as macros. Legal. Então, Alt F11 é o atalho. Letra B de bravo. Vale destacar que o Alt F8 ele exibe as macros. Alt F8 exibe as macros. E o Alt F11 ele vai abrir o quê? O Visual Basic para acessar o código das macros. O VBA para o código das macros. Entendi. Gabarito letra B. Vamos para a próxima. Questão do CESP. Macros podem ser criadas usando-se um gravador de macros. Legal, no Word e no Excel a gente tem a opção do gravador, que registra ações enquanto se executa uma tarefa. Ele vai, de fato, registrando tudo aquilo que você digitar, clicar. Eu, por exemplo, segui o quê? Negrito, itálico, sublinhado e vermelho. Então ele fez aquela sequência, aquele passo a passo. A questão está certa. Certa. Ok? Prefeitura de Teixeira de Freitas. Uma macro é uma sequência de procedimentos que são executados com a finalidade de realizar tarefas repetitivas, sendo um recurso muito poderoso. No Microsoft Excel 2010, uma macro pode ser criada de duas formas diferentes. Como? Pelo gravador de macros, todas têm essa opção, e pela linguagem VBA, gabarito letra C. A gente não vai usar o Python dentro
do Excel, do Office, nem o PHP. A gente vai trabalhar com VBA, o Visual Basic para aplicativos. E esse assunto ele já despencou em prova. No contexto do Excel, independentemente da versão, a linguagem de programação empregada para a construção de macros é conhecida como VBA, gabarito letra E. Python é outra linguagem de programação? Sim, Python, Java, CSS. Até um script é um código, genericamente, né? Pode ser escrito em Python, em diferentes linguagens. Um script é um termo genérico para um código, que vai estar dentro de uma página, por exemplo. Em Java, pode ser. Próxima, TRE do Amazonas. No Microsoft Excel, a utilização de macros refere-se à aplicação do recurso que executa funções desenvolvidas no banco de dados Access. Existe macro no Access? Sim, mas não é a resposta. Letra B. Executa automaticamente uma sequência de comandos. Esse é o caráter das macros. Sequência de comandos. Inclui formatação de texto a partir do Word. A macro pode ter formatação negrita e sublinhado, mas o recurso da macro não é para automatizar comandos. O gabarito é letra B, pessoal. Embora eu possa usar a macro com uma capacidade para construir qualquer coisa. Entendi. Letra B. Vamos lá para a Prefeitura de Abelardo do Luz. No Microsoft Excel, o que são macros? São funções pré-definidas para cálculo simples? Não. O que seria uma função pré-definida? Raiz. Para calcular raiz quadrada. E as funções do Excel, elas vão dos cálculos simples aos complexos, né? Então, funções, a gente tem matemáticas, estatísticas, financeiras. Sequências de comando para automatizar tarefas repetitivas. Letra B. Percebam a palavra repetitivas. Por quê? Eu não vou querer automatizar algo que eu faço esporadicamente. Vai me dar trabalho para uma coisa que eu não repito. A ideia da macro, sempre que você automatiza algo, é para aquilo que você faz de forma reiterada, né? Eu não vou querer automatizar algo esporádico, não é necessário. Então, atalhos para formatação de texto? Não. Ferramentas para desenho gráfico? Não. É possível criar atalhos para formatação de texto? Sim. Estaria dentro de quê? Sequência de comando para automação de tarefas. Letra B. A letra C pode ser uma solução proposta por uma macro, mas o conceito de macro é a letra B. Entendi. E agora? A utilização de recursos pré-definidos no programa Planilha Eletrônica do Excel aumenta a produtividade do usuário. Dentre esses recursos, temos as chamadas macros. Macros nada mais são do que formatações pré-definidas não, modelos de template de calendário, template de memorando, não. Cópias de modelos também não. Automatização de tarefas realizadas repetidamente, frequentemente. Gabarito letra D. Proteções lógicas contra edição de documentos elaborados por terceiros? Também não. E agora? As macros no Excel são utilizadas para facilitar a construção de tabelas? Macros, sem dúvida, vão ser usadas para facilitar. Facilitar o quê? Qualquer coisa. Automatizar operações repetitivas. Por que não a letra D? Ocasionais. Automatizar operações complexas é até interessante. Mas se eu faço aquilo uma vez a cada 10 anos, não é necessário criar uma macro. Operacionalizar funções de soma e subtração, não. Criar gráficos dinâmicos. Eu posso criar gráficos, eu posso construir, eu posso fazer qualquer coisa.
O papel da macro é automatizar. Muito bom. Vamos lá para o Rio Grande do Sul. Analise as afirmações seguintes, comentam sobre a estrutura básica das planilhas em Excel e assinale a alternativa correta. O Microsoft Excel até a versão 2003 tinha como padrão de suas pastas de trabalho a extensão XLS. Embora o 2003 seja muito velho, a gente precisa saber que o XLS ia até a versão 2003. Ele é um marco para a gente ali, porque ele é a última versão que utiliza o XLS. 2007 em diante, passa a ser o XLSX. Item 2. O item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, eu já eliminei a B e a E. Uma pasta de trabalho, que é um arquivo do Excel, além de planilhas, pode conter macros? Pode. O item 2 é verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, o gabarito só pode ser a letra C. E aí todas são verdadeiras. Por questões de segurança, a Microsoft optou por criar um tipo de pasta de trabalho que, ao contrário das versões anteriores, não carrega macros, o XLSX. O XLSX não é habilitado para macros. Item 4, olha que questão bacana. Quando recebemos um arquivo XLSX, já sabemos que ele é 100% sem riscos. Porém, ao recebermos um arquivo XLSM, temos que ficar atentos, pois eles podem conter macros, e as macros podem ser vírus. Então, o item 4 é verdadeiro. Gabarito aí, letra C de Charlie. Muito bom. Vamos para a próxima. Depois de atender ao pedido do seu chefe, escrever o código de uma macro no Excel 2016, o usuário salvou o seu trabalho com o nome final.xlsx. Embora tenha aparecido uma mensagem de alerta, ele nem prestou atenção no alerta, né? Ele ignorou. Esse alerta está dizendo o quê? Se você salvar como XLSX, as macros serão perdidas. Ele enviou o arquivo para a apreensão do chefe. Ao receber o e-mail, ela percebeu que não havia nenhuma macro. Isso ocorreu por quê? Arquivo XLSX não preserva macro. Então, letra A. Arquivos Excel com macros devem ser salvos com extensão XLSM. Gabarito letra A. É possível enviar arquivos com macros por e-mail? Arquivos do Word, do Excel? Sim. Até 25 MB é hoje o tamanho aceitável aí para enviar um arquivo por anexo. Maior do que isso, você tem que mandar o link, né? Colocar o arquivo num drive e compartilhar um link. O Microsoft Excel não é compatível com macros? O não está errado. O usuário enviou somente o arquivo com a planilha e não enviou o arquivo com as macros separadas? Está fora. A macro está contida na pasta de trabalho, mas o arquivo tem que ser compatível. Pela descrição dos fatos, o usuário se esqueceu que as macros precisam ser salvas em separado? Não, não precisam ser salvas em separado. Gabarito letra A de alfa. E agora? Assinale a alternativa que apresenta corretamente a extensão para salvar um arquivo que utilize macros, independentemente da versão. Atualmente, todo arquivo com macro termina com M. No Word vai ser docm, no PowerPoint vai ser pptm, no Excel vai ser xlsm. Se for de modelo, no Word vai ser dotm, se for no PowerPoint vai ser potm e no Excel xltm. Aqui seriam as extensões padrão, que a gente vai chamar de default, e aqui as extensões, os arquivos de modelo, que a gente vai chamar de template. Gabarito letra A. Muito bom. Vamos lá para a Quadrix. E um vírus de macro, ele pode se esconder em arquivos do Word, Excel? Pode, se os arquivos terminarem com o quê? Se os arquivos forem, por exemplo, XLS ou DOC, até a versão 2003, ou se os arquivos forem XLSM ou DOCM.
da versão 2007 em diante. Beleza? Então, ele pode se esconder? Pode. A questão está certa. Beleza? Galera, com isso, a gente vai fechando o nosso vídeo acerca do tema macros em planilhas eletrônicas. Valeu!